Boa noite, queridos. Graça e paz do Senhor, amém? Está feliz nessa noite? Como é bom estarmos na casa de Deus. Como é bom podermos ter, essa oportunidade de cultuar a Deus, de expressar o nosso louvor e toda a nossa adoração. Amém? Abra a tua Bíblia comigo. Livro de Gênesis, capítulo 28. Livro de Gênesis, capítulo 28. Compartilhar algo com os irmãos nessa noite, que Deus trouxe ao meu coração. Confesso que quando eu meditava nessa palavra, algumas coisas foram sendo reveladas a mim, e eu fiquei assim muito feliz com aquilo que o Senhor colocou no meu coração para trazer nessa noite. Gênesis 28, todos encontraram? A partir do verso 10, diz assim a palavra do Senhor. Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã. Tendo chegado a um certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar e fez-las seu travesseiro, e deitou ali mesmo para dormir. E sonhou, e eis que posto na terra uma escada, cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor, e disse-lhe: Eu sou o Senhor Deus de Abrão, teu pai, e de Isaque, e Deus de Isaque. A terra em que agora está deitado, eu te darei a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra. Estender-te-ás para o ocidente, para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. E eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fostes. E farei voltar a terra onde quer que fores. E te farei voltar da terra, porque te não desampararei até cumprir aquilo que hei referido. Despertando Jacó do sono, disse: Na verdade, o Senhor está neste lugar, e não o sabia. Na verdade, o Senhor está neste lugar, e não o sabia. Vamos orar nessa noite, Pai. Mais uma vez nós queremos te agradecer, mais uma vez nós queremos te louvar, mais uma vez nós queremos, ó Deus, exaltar o teu nome. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos dado mais uma oportunidade de estarmos na tua casa, mais uma oportunidade de ouvir a tua palavra, e mais uma oportunidade de podermos nos render ao Senhor e confiar nossa vida totalmente ao Senhor. Fala conosco nessa noite de uma maneira especial, e que a tua palavra possa, ó Deus, nos encher, que a tua palavra possa, ó Deus, nos ensinar, ó Deus, o caminho a qual nós devemos andar. Seja com cada um de nós. Essa é a nossa oração nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Esse texto, ele é um texto muito interessante, que ele nos mostra como Jacó estava vivendo. Jacó estava vivendo um tempo difícil da sua vida. Por quê? Porque Jacó estava fugindo do seu irmão Esaú, devido à bênção que ele teve, de uma maneira não muito agradável, com a ajuda da sua mãe. E Esaú estava furioso com aquilo e procurava, de alguma maneira, chegar até Jacó e ali feri-lo, e ali até mesmo tirar a sua vida. Jacó então estava desesperado, Jacó estava preocupado e fugindo daquela situação. E eu comecei a olhar nesse texto e comecei a trazer esse texto para os dias de hoje. Quantos de nós não estamos fugindo de algumas situações porque nós fizemos escolhas erradas na nossa vida? Quantos de nós não estamos fazendo, não fizemos escolhas que não agradou certas pessoas, e por isso então nós estamos fugindo dessas pessoas ou fugindo de nós mesmos? Comentava com a minha esposa ontem, e eu dizia para ela, falei assim: no lugar aonde a gente for,
No lugar aonde Deus nos colocar, não tem como a gente se esconder, porque Deus nos chamou para algo maior. Não tem como se esconder da vontade de Deus. E Jacó então estava fugindo do seu irmão. Jacó estava preocupado e por isso então ele fugia. Ele estava caminhando para que algo pior não acontecesse na vida dele. Todos nós, na nossa vida passamos pelas mesmas situações que Jacó passou. Todos nós ou passamos, ou estamos passando, ou vamos passar por situações como Jacó passou. Mas o que me chamou a atenção é que Deus tinha um plano para a vida de Jacó. Deus, ele tinha um plano que não era um plano a qual Jacó vivesse triste. Não era um plano que Jacó vivesse, preocupado, entristecido, fugindo de algumas situações. E eu quero iniciar essa mensagem hoje dizendo as mesmas coisas que eu ouvi de Deus nessa tarde. Deus tem um propósito para a sua vida. E o propósito que Deus tem para a sua vida é um propósito de não te ver triste, de não te ver acovardado, de não te ver olhando para baixo. Mas Deus tem um propósito na sua vida, assim como Ele tinha na vida de Jacó, de vitória, meu irmão. Deus tem um propósito na sua vida que é algo lindo, maravilhoso. Mas para isso nós precisamos dar uns passos. Nós precisamos andar em direção às coisas de Deus. Muitas das vezes nas nossas decisões, nós vamos errar, nós vamos fugir, mas tem algo no seu coração. Sobre a tua vida tem um Deus que quer o melhor para você. Sobre as nossas vidas tem um Deus que quer o melhor para nós. Mas talvez você, neste momento, está se perguntando como enfrentar as situações que eu estou vivendo. Como enfrentar as dificuldades que eu estou vivendo, como enfrentar as lutas que eu estou vivendo, como fazer algo, como passar por cima daquilo que tem me impedido de alcançar a minha vitória. Quero te dizer que nós vamos conseguir fazer isso, nós vamos conseguir dar um passo adiante, confiando num Deus Todo-Poderoso. Não existe outra maneira de nós darmos um passo para a nossa vitória, a não ser confiar num Deus Todo-Poderoso. Eu não sei quais têm sido as suas dificuldades, eu não sei quais têm sido as suas lutas, eu não sei, que tipo de problema você tem vivenciado nos últimos dias. Mas uma coisa eu sei, se você tiver fé, esperança e confiança, você vai ser mais do que vencedor em Cristo Jesus. Jacó então fugia do seu irmão. Jacó fugia da situação a qual ele estava vivendo. Jacó, ele fugia dos problemas. Meu amado, muitas das vezes, fisicamente, é bom nós estarmos longe do problema. Mas, espiritualmente falando, no nosso pensamento, nós precisamos resolver os nossos problemas e as nossas lutas. E nós precisamos buscar em Deus estratégia para vencer e sermos mais do que vencedores em Cristo Jesus. E eu queria meditar um pouquinho em 4 lições que esse texto nos traz. 4 lições simples, mas que vai nos dar um apoio para vencermos as nossas lutas e as nossas dificuldades. Você vai estar aqui nessa noite porque você quer ser um vencedor ou não. Se você está aqui nessa noite porque você quer alcançar a sua vitória, sim ou não. Então, fique atento, querido, porque a sua vitória está bem próxima. Em nome de Jesus. E a primeira lição que eu aprendo olhando para a palavra do Senhor, a primeira lição que eu quero trazer para os irmãos nessa noite, versículo 10, ele diz assim: partiu Jacó de Berseba e seguia para Harã. Primeira lição que eu aprendo olhando para esse texto:
Nós precisamos muitas das vezes sair do olho do furacão. Nós precisamos nos afastar um pouquinho do problema. Nós precisamos, nos afastar da confusão a qual nós estamos vivendo, para poder pensar, raciocinar e ver o melhor de Deus para que aquela situação seja resolvida. A palavra diz que ele saiu, de Betseba e seguiu para Arã. E eu fui estudar um pouquinho, e a distância das duas cidades ficava em torno de mais ou menos uns 700 quilômetros, de Betseba a Arã. 700 quilômetros nos dias de hoje, ele é bem rápido para ser percorrido, não é? Hoje nós temos meios de transporte que nos faz andar 700 quilômetros bem rápido, não é verdade? Eu fui viajar há poucos dias para a casa do meu pai, em torno de 780, 800 quilômetros. Eu fiz isso parando com os meninos na estrada e tudo, eu fiz isso em 10 horas. Rápido. Deu para aproveitar bem. Então 700 quilômetros para os dias de hoje não é nada, mas naquela época 700 quilômetros era muito chão para andar. Era muita estrada para percorrer. E eu fui um pouquinho mais além. Naquela época, os estudiosos dizem que naquela época, para percorrer, de carro de boi, de animal, eles andavam mais ou menos 4 quilômetros por hora. Agora você imagine quanto tempo ele demorou para ir até Arã. Eu estava calculando, deu mais ou menos uns 30 dias. Meu amado, deixa eu falar um negócio para você. Quando nós saímos um pouquinho distante do problema, nós começamos a pensar melhor. Nós começamos a ter um raciocínio mais amplo da situação a qual nós estamos vivendo. Se você pegar uma pessoa que ela é acostumada a beber, é acostumada a fumar, ela tem um certo vício. Se você afastar ela 30 dias do vício, você vai ver que o organismo dessa pessoa, ele vai reagir. O cérebro dessa pessoa vai começar a pensar melhor, porque ele se afastou naquele tempo. Você sabe quando nós vamos começar a enxergar a nossa vitória? Quando a gente se afastar um pouquinho da confusão e pedir graça de Deus, pedir entendimento de Deus e buscar resposta, como nós vamos resolver esse problema? Nós não conseguimos resolver problema nenhum mergulhado dentro do problema. Ou sou eu que não consigo? Os demais aqui tudo consegue resolver mergulhado dentro do problema. Eu não estou dizendo para você deixar os seus problemas, eu estou dizendo para você se afastar um pouquinho dos seus problemas e buscar a direção de Deus para que a sua vitória seja alcançada. Foi isso que ele fez, ele se afastou um pouquinho, por quê? Porque o seu irmão estava perseguindo, o seu irmão queria, tirar a sua vida. E ele então se afasta. Andou aí 30 dias. 30 dias. Meditando, pensando nas coisas. Nós não conseguimos pensar no meio do problema, querido. Nós não conseguimos ter um raciocínio lógico dentro da situação. Muitas das vezes nós precisamos sair do meio de onde nós estamos, para podermos conseguir ver a solução. Eu costumo dizer que muitas das vezes, na minha caminhada cristã, eu já pedi para sair algumas vezes. E não é errado pedir para sair, sabe por quê? Porque de fora você enxerga melhor. De fora você consegue, ter uma visão mais ampla do que está acontecendo. Será que você está se afastando para poder se aproximar depois com a resposta e alcançar a sua vitória?
Jacó então ele se afastou um pouco daquele lugar, né? Ele andou um pouco, meditando nas coisas. E ele foi andando, foi andando, foi andando. E as coisas foram, sabe, sendo trazidas na sua vida. Mas engraçado que se você for estudar também, você vai ver que a cidade de Betseba, ela estava localizada no lugar de grande privilégio. Betseba, ela estava localizada entre os dois rios, o Tigre e o Nilo. Uma cidade então próspera, uma cidade rica, uma cidade que tinha fartura, porque havia em sua volta água, e água em abundância. Ao contrário de Arã. Arã, ela estava localizada no lugar deserto, no lugar onde não tinha vida, no lugar onde não havia prosperidade. Muitas das vezes, quando nós nos afastamos dos nossos problemas, nós vamos para um deserto, querido. Mas não se preocupe, porque é no deserto que as vitórias de Deus é derramada sobre as nossas vidas. É no deserto. Muitas das vezes nós não entendemos por que nós andamos num deserto, por que nós estamos passando por um deserto, por que a situação é adversa sobre as nossas vidas. Não fique preocupado com isso. Se você está passando um tempo de deserto hoje, se pegue nessa palavra, confie em Deus e saiba que é nesse deserto que a sua vitória vai ser alcançada. No nome de Jesus. Jacó deve ter olhado para aquela cidade e dito: meu Deus do céu, essa cidade é tão boa. Essa cidade, sabe, me traz um conforto bacana, essa cidade me traz um recurso, mas eu vou para aquele lugar onde não tem nada, seco, deserto. Deserto, querido, não é o fim. Deserto é um começo de uma nova história na presença de um Deus vivo. Deserto não é onde termina tudo, deserto é onde começa tudo, tudo de novo de Deus sobre as nossas vidas. Talvez você está com medo de se afastar um pouquinho e de ir para o deserto. Fique com medo não. Fique com medo não. Nossa, mas deserto é tão ruim. Deserto não é ruim. Sabe por quê? Porque é no deserto que nós aproximamos do Senhor Jesus. É no deserto que nós buscamos realmente a face do Senhor Jesus. É por isso que é no deserto que nós encontramos a nossa vitória. A nossa vitória não está nas coisas, as nossas vitórias não estão nos bens, a nossa vitória não está no nosso conforto. A nossa vitória está em servir um Deus e confiar nesse Deus e ter a esperança que diante de todas as dificuldades que nós estamos vivenciando, Deus vai nos dar a vitória. Nós precisamos nos retirar um pouquinho. Nós precisamos, sabe, se afastar um pouquinho das dificuldades. Há um tempo atrás, quando a Rosana, teve os neném, nós chegamos no pastor e pedimos para ele: pastor, nós precisamos nos afastar um pouquinho do departamento de casal. E um monte de gente, o pastor entendeu, mas um monte de pessoas não entendeu. Um monte de pessoas, sabe, chegaram diante de nós, criticaram, dizendo: vocês estão largando aquilo que Deus colocou nas mãos de vocês. Eu falei: eu não estou largando nada, gente. Só que eu estou no meio de uma confusão, eu estou no meio de um temporal, eu estou no meio, de algo, de um furacão, e eu não estou conseguindo, achar estratégia, eu não estou conseguindo enxergar o melhor para esse povo. Deixa eu me afastar um pouquinho. Deixa eu me afastar um pouquinho. E vou dizer para os irmãos, foi bom demais. Porque a mente está renovada, o espírito, está cheio de vontade. E você pode preparar casal, que vai vir coisa boa para a sua vida, esse ano ainda, em nome de Jesus. Porque nós conseguimos enxergar algumas falhas que estavam tendo.
E nós vamos poder suprir essas necessidades. Mas para isso nós precisamos sair. Amargamos um tempo grande de deserto, meu irmão. O povo apontando, o povo falando, o povo dizendo por que parou. Nós não paramos. Nós só se afastamos e pedimos discernimento do Senhor para melhor servir. Afaste um pouquinho da situação. Não tente resolver, sabe, essa dificuldade que você está vivenciando agora. Se afaste um pouquinho. Clame a Deus e Ele vai te dar estratégia. Amém, querido? Primeiro passo, saia do furacão, saia da dificuldade. Saia um pouco de perto dela. Segundo passo, que eu aprendo olhando para esse texto. Versículo 11 diz assim: tendo chegado ao certo lugar, ali passou a noite. Tendo chegado em certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, fez seu travesseiro e deitou ali mesmo para dormir. Segundo passo que eu aprendo com esse texto, para que a minha vitória seja, sabe, para que eu possa vencer as dificuldades e se chegar mais perto da minha vitória. Medite no meio do seu problema. Medite no meio do seu problema, meu irmão. O texto nos diz que Jacó, chegando àquele lugar, parou para dormir, porque o sol já era posto. Uma das maiores dificuldades enfrentada por nós é descansar em meio às dificuldades. A maior dificuldade, estou dizendo isso porque aqui tem homens e mulheres que dizem que são tementes a Deus. Mas muitas das vezes, diante das dificuldades que nós estamos vivendo, nós não conseguimos parar e descansar. Você consegue dormir sabendo que no dia seguinte a CPFL vai encostar lá na sua casa e vai cortar a sua luz? Você consegue dormir sabendo que no outro dia de manhã, quando o sol se despertar, o seu filho pedir leite e você não ter? O grande problema das nossas vidas é esse, querido. Quando o irmão chega diante de mim e diz assim: meu irmão, estou passando por uma dificuldade terrível, eu não tenho recurso para suprir as minhas necessidades, eu não tenho recurso para poder comprar aquilo que eu preciso. O que nós falamos para o irmão? Descansa. Descansa, Deus proverá. E por que quando é na nossa vida nós não conseguimos descansar? Se eu creio que Deus vai suprir a vida do irmão, eu também tenho que crer que ela vai suprir a minha vida. Então descansa nesse deserto, que Deus vai suprir as suas necessidades. Porque Deus é contigo. Deus é contigo. E tem mais uma. Você sabe por que Deus levou Jacó a pegar uma pedra? Eu parei para pensar, eu falei: meu Deus, Jacó, ele estava andando, com certeza, naquele caminho havia algumas árvores. Ele poderia ter quebrado alguns galhos, ter colocado a sua cabeça nesses galhos. Ele poderia ter tirado, as coisas que estavam sobre os animais e ter colocado ali para que a cabeça dele pudesse descansar. Eu falei: meu Deus, por que ele foi pegar uma pedra? Você sabe por que ele pegou a pedra? Porque a pedra representava o problema dele. Quando você for deitar, querido, pode confiar que sobre os seus problemas tem um Deus velando, tem um Deus trabalhando, tem um Deus cuidando.
Descansa. Descansa. Espera no Senhor a sua vitória. Espera no Senhor, sabe, o resultado para aquilo que está por acontecer sobre a sua vida. Mas é difícil descansar quando a situação não é favorável a nós. É difícil falar que Deus proverá quando a situação é em nossas vidas. Eu preguei algo há um tempo atrás aqui na igreja. Eu saí de manhã para ir trabalhar, atender alguns clientes. E o primeiro cliente que eu fui atender, 8h30 da manhã. Toquei, ele me recebeu bem, como todos os dias. Fiz o serviço. E a hora que eu terminei, ele me chamou, ele falou assim: Luiz, é o seguinte, cara. A gente vai ter que parar com o serviço. A gente não vai ter mais como dar continuidade a esse serviço. Eu falei, puxa vida, 8h30 da manhã, gente. Amém. Tem mais alguns clientes que podem suprir as minhas necessidades. E eu tinha que cobrir algumas dívidas naquele dia. E eu disse para a Rosana, não se preocupe, hoje é final de mês, a maioria dos clientes tudo paga agora, então fica tranquila. Eu vou, com certeza, trazer o recurso até a tarde para que a gente supra essa necessidade. E saí, meu irmão, e fui num cliente. Primeiro, não quer mais o serviço. E disse para mim, eu só vou poder te pagar daqui 15 dias. Falei, sem problema. Fui no outro, fui no outro, fui no outro, fui no outro. E não entrou recurso nenhum aquele dia. E eu liguei em casa e eu falei para minha esposa assim, e aí, tem leite ainda? Ela falou, só dá para hoje à noite. Falei, tá bom. Fechei o vidro do carro, para que ninguém pudesse ver eu gritando e chorando. E comecei a orar ao Senhor, dizendo, Senhor, pode me deixar faltar tudo, mas não deixa faltar o alimento na minha casa. Não deixa faltar na minha casa, Senhor, o alimento. E fui embora. E chegando em casa, eu senti um cheiro de carne assada, mas uma delícia, rapaz. Eu falei, meu vizinho vai jantar bem hoje. O meu vizinho vai se deliciar com essa carne hoje. Amém. Vou aqui no meu arrozinho com ovo e vou glorificar o Senhor. E a Rosana preparando a janta ali, né, o arroz, o feijão e a salada e uma coisa ou outra. E eu disse para ela assim, bem, mas que cheiro gostoso está do vizinho. Eu acho que eu vou lá pedir um pedacinho para ela. Eu acho que eu vou lá. Ela falou, mas esse cheiro não é no vizinho? Eu falei, onde é esse cheiro então? Ela falou, esse cheiro é aqui. Ela abriu o forno e tirou uma picanha, gente, assadinha no forno, que delícia. Eu falei, da onde você arrumou recurso para comprar isso? Ela falou, não sei, estava vindo embora, a Sueli mandou abrir a geladeira e pegar. E eu falei naquela hora, Deus é fiel. Meu irmão, continua confiando em Deus, mas medite no meio dos seus problemas, sabe, dizendo, eu sei que esse problema vai ser vencido, porque sobre mim há um Deus de poder, um Deus de glória, um Deus de milagre. Medite nisso. Medite nisso. Quando Jacó colocou a cabeça naquele travesseiro feito de pedra, algumas coisas vieram à mente dele. Algumas coisas, sabe, foram vindo sobre a vida dele. O grande problema é que nós não conseguimos meditar diante de um problema. Bate desespero, angústia. Bate uma sensação que nós não vamos conseguir. Primeiramente, você tem que descansar. Descansar num Deus Todo-Poderoso. Porque um corpo cansado, querido, ele não consegue andar muito. Uma mente cansada, ela não consegue pensar. Por isso nós precisamos descansar.
Você está vivendo um tempo difícil? De luta? Medite nisso. Mas descanse. E tenha certeza que Deus está no controle da sua vida. Deus está no controle da sua vida. Deus está falando para mim e para você hoje, querido. Não fuja dos seus problemas, mas descanse. Descanse. Fique tranquilo. Está tudo sob controle. Ah, mas eu não estou vendo. Mas você não precisa ver. A palavra do Senhor diz: se creres, verá a glória de Deus. Primeiro nós temos que crer. E crer confiando que Ele vai fazer. Terceira lição que eu aprendo olhando para esse texto. Versículo 12 diz assim: e sonhou, e eis que posto na terra uma escada, cujo o topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor. Ele disse: eu sou o Senhor Deus de Abrão, teu pai, e Deus de Isaque. A terra que agora está deitado, a ti te darei, e a tua descendência. Terceira lição, para nos aproximar da vitória, a qual Deus tem preparado para as nossas vidas. Receba a instrução do Senhor. Fique atento à voz de Deus. Muitas das vezes nós não conseguimos ouvir a voz de Deus, por quê? Porque nós estamos dando ouvido a uma voz que não é de Deus. A palavra diz que ele teve um sonho. E muitas pessoas me perguntam, a respeito de sonhos. E eu digo para elas assim: alguns sonhos na nossa vida têm propósitos, outros não. Alguns sonhos na nossa vida vão se concretizar porque são sonhos de Deus, outros não, porque são os nossos. Quando nós sonhamos os sonhos de Deus, quando nós, primeiramente, nos afastamos do problema. Segundo, nós descansamos e dormimos em meio aos problemas. Nós vamos sonhar e receber instrução do Senhor. Eu não sei se só comigo aconteceu isso, mas você já se deitou preocupado demais? No outro dia resolveu você deitar preocupado? Resolveu? O que te trouxe no outro dia? Um cansaço a mais, não é? Fica uma noite sem dormir para você ver. Fica. Esses dias eu fiquei lá até acho que 1h da manhã acordado, no outro dia meu olho queimava, ardia. E não foi bom para mim aquele negócio. Quando nós nos afastamos, quando nós descansamos, Deus nos traz sonhos, e nesses sonhos Ele nos mostra o caminho a qual nós vamos ter que passar. E no outro dia, você pode ter certeza no seu coração que a solução para os seus problemas está diante de você. Será que nós estamos sonhando os sonhos de Deus? A palavra diz que ele sonhou, e ele via uma escada que subia até os céus, e os anjos subiam e desciam por ela, e o mais importante, Deus estava perto deles. Meu amado, nós precisamos, nos nossos sonhos, os sonhos que Deus tem trazido para as nossas vidas, receber como instrução para trilhar os caminhos que Ele tem preparado para cada um de nós. Agora, como é que você sonha em cima de uma pedra? Você reclama até daquele travesseirinho lá que está já meio batidinho? Imagine em cima de uma pedra. Não dormir direito.
Porque meu travesseiro não está bom. Brinquei com a Rosana ontem, falei, não dormi bem essa noite não. Acho que vou ligar para o pastor Mário. Ela falou, você está louco? O pastor Mário, né, trabalha com colchão. Eu falei, não, ela falou, não é o colchão não, meu filho. É alguma coisa além que você comeu. Falei, mal. Né, precisamos estar atentos com isso também. Mas nós precisamos sonhar os sonhos de Deus. Porque nos sonhos de Deus, com certeza, está a nossa vitória. Nos sonhos de Deus, com certeza, está a nossa conquista. Será que nós estamos sendo instruídos? Será que nós estamos atentos? Porque às vezes, diante nos nossos dias correndo, nos nossos dias cheios de problema, nos nossos dias cheios de angústia, nos nossos dias cheios de preocupação, nós não conseguimos ouvir a voz de Deus. E muitas das vezes nós precisamos dormir, descansar para que Deus possa falar sobre as nossas vidas. Ele sonhou, querido. Ele sonhou. Nós precisamos sonhar os sonhos de Deus. Você tem sonhos? Amém? Sonhos bons? Então confia. Espera. E esses sonhos vão se realizar, se for da vontade de Deus. Amém? Receba a instrução de Deus. Deus, para os escolhidos dele, ele mostra as coisas impressionantes. Você já conversou com uma pessoa que todas as vezes fala que ouviu de Deus algo, que ouviu de Deus algo que ia dar certo, que algo que ia ser construído, que algo que ia ser feito? Muitas das vezes você fica falando, nossa, mas será? Aí você vai ver direitinho a vida dessa pessoa, você vai ver essa pessoa orando, você vai ver essa pessoa buscando, você vai ver essa pessoa, sabe, trabalhando, fazendo. Aí você diz, nossa, ela não tem problema. Aí você vai um pouquinho mais adiante, você vê que ela tem problema, que ela tem luta, que ela tem dificuldade, que ela tem essa preocupação na sua vida. Aí você vai mais um pouquinho, liga para ela, 9 horas da noite, fulano está aí? Não, está dormindo. Está dormindo. Ele não está dormindo, querido. Ele está recebendo instrução de Deus para que no outro dia ele seja um canal de bênção sobre a vida de uma pessoa necessitada. Ele não está dormindo, ele está sonhando os sonhos de Deus. A partir de hoje comece a descansar e fique atento, sabe, para as instruções de Deus através dos sonhos que Ele vai trazer sobre a sua vida. Guarde isso no seu coração. Quarto e último passo. Versículo 16 diz assim. Diz assim. Despertando Jacó do sono, disse, na verdade o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. Eu comentei algo aqui na segunda, no momento que a gente estava em oração. A diferença de uma pessoa que pensa um pouco adiante e uma pessoa que não pensa. Ou o que ela pensa não condiz com a situação que ela está vivendo. Uma pessoa que é uma pessoa que não tem expectativa de vida, que ela não tem expectativa de vitória, que ela não tem uma expectativa de melhora, ela vê nas suas oportunidades dificuldades para alcançar. Mas uma pessoa que é cheia de expectativa, uma pessoa que olha com os olhos da fé, uma pessoa que confia, uma pessoa que, sabe, tem uma vida realmente preparada diante de Deus, ela vê nas dificuldades uma oportunidade para ser mais do que vencedor. Quando nós nos afastar um pouquinho do problema, quando nós começarmos a descansar mais no Senhor,
Quando nós começarmos, sabe, a ouvir mais a voz de Deus, então, nós vamos se despertar assim como Jacó e aprender a ver Deus nas dificuldades. O grande problema é que nós não conseguimos enxergar Deus nas nossas dificuldades. Sabe por quê? Porque nós olhamos só para ela. Se desperta nessa noite, querido, e saiba que Deus está pertinho da tua dificuldade, pronto para operar o milagre a qual você tem buscado. Acorde nessa noite e veja que as lutas estão sim diante de você, que as dificuldades sim estão diante de você, que a estrada não é uma estrada tão boa de se andar, mas tenha certeza, Deus está contigo e Ele não abre mão. Ele não abre mão. Quando Jacó se despertou do sono, ele falou: realmente Deus está nesse lugar. Olhe para o seu irmão e diga assim para ele: Deus está nesse lugar. Agora olha para ele e diz assim: Deus está próximo da sua dificuldade. Agora receba uma palavra de vitória sobre a sua vida, em nome de Jesus. Meu irmão, veja Deus em tudo. O grande problema é que nós colocamos as nossas lutas, as nossas dificuldades, o deserto que nós estamos passando, como se ele fosse maior do que Deus. Não existe nada maior do que o nosso Deus, nem problema, nem dificuldade, nem luta, nem brigas, nada existe maior do que o nosso Deus. Mas nós precisamos confiar, nós precisamos descansar, nós precisamos, ser direcionados por Deus, para que a nossa vitória seja alcançada, em nome de Jesus. Jacó se despertou e ele disse: ai, como é bom! Deus realmente está nesse lugar, Deus realmente está comigo, Deus realmente vai vencer por mim. Pare de olhar para os seus problemas e para as suas lutas, para as suas dificuldades, achando que é o fim. Não é, querido. Olhe para Deus e veja que as suas vitórias estão atreladas a Ele. O salmista diz assim: eleva os meus olhos para os montes, da onde me virá o socorro? E logo embaixo ele tem a resposta: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele se faz presente no nosso meio, Ele está juntinho de nós. Nós precisamos se despertar, querido. Precisa haver um avivamento dentro de nós. Precisa haver uma confiança maior dentro de nós. Não adianta só fugir. Não adianta só dormir. Não adianta só ouvir. Mas precisamos acordar e ter a certeza que Deus está no controle das nossas vidas. Eu não sei como você chegou aqui hoje. Não sei que tipo de dificuldade você está vivenciando nos dias de hoje. Mas se você olhar um pouquinho para essa vida, para esses versículos que nós lemos, você vai encontrar apoio, assim como ele encontrou, para ver a glória de Deus se manifestando sobre a vida dele. O texto diz que havia uma escada, e os anjos subiam e desciam, e Deus estava perto dela. O poder de Deus é muito maior do que as dificuldades que nós estamos vivendo. O poder de Deus, ele é superior a tudo e a qualquer inimigo que se levante contra a sua vida. Creia nisso. Mas nós precisamos acordar. Nós precisamos crer. Nós precisamos vivenciar os milagres de Deus na nossa vida. O grande problema é que nós só conseguimos enxergar o milagre dos outros. O grande problema é que nós só conseguimos, na nossa vida, ver as dificuldades. Seja uma pessoa otimista, querido. Veja nas suas dificuldades
o tamanho do Deus que você serve. Não seja uma pessoa otimista, não. Uma pessoa que só, sabe? Seja uma pessoa firme, firmado. Firmado. Eu costumo dizer que havia uma frase que eu coloquei na porta traseira do meu carro, onde dizia assim: não diga para Deus o tamanho dos seus problemas, mas diga para os seus problemas o tamanho do seu Deus. Acorde, querido. Acorde. Você não está sozinho. Talvez pessoas te abandonaram, talvez pessoas te deixaram, sabe, triste. Talvez pessoas não concordaram com algumas coisas que você fez. Talvez pessoas te maltrataram, talvez pessoas se afastaram de você. Mas tenha uma certeza no seu coração: Deus está juntinho de você. Deus está trabalhando ao nosso favor. Deus é presente na nossa vida. Você se lembra que Jacó estava no deserto, né? Porque ele saiu de uma cidade que tinha água, coisas que traziam um conforto para ele, e foi para um lugar deserto. Você se lembra que Jacó estava fazendo o quê? Fugindo. Fugindo. Você lembra que Jacó estava amedrontado, sem coragem, com medo, preocupado, ansioso. Mas mesmo assim o Senhor estava com ele o tempo todo. Mesmo na sua ansiedade, mesmo no seu medo, mesmo na sua fuga, mesmo nas suas preocupações, Deus está contigo. Guarde isso no seu coração. Deus está contigo. Deus estava com ele o tempo todo. Ele apenas não tinha percebido ainda. Será que nós não estamos desapercebidos que Deus está do nosso lado? Será que a vitória de amanhã não está em chegar em casa agora, dormir, meditar, buscar a orientação de Deus, ser dirigido por Deus, para que algo novo aconteça na nossa vida amanhã? Nós não precisamos entrar em desespero. Nós não precisamos, sabe, ficar preocupados com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã pertence a Deus ainda. E talvez a vitória que você busque amanhã, ela possa ser alcançada ainda hoje, em Cristo Jesus. Mas uma coisa eu te digo, querido: se afaste um pouquinho dos problemas. Descanse mais. Sabe? Descanse mais. Pense mais em algumas coisas que você cometeu. Descanse mais, pense um pouco, medite mais. Confie. E receba a sua vitória, assim como ele recebeu. A promessa de Deus para ele era muito grande. A promessa de Deus diz que ele ia herdar a terra onde ele estava deitado. E mais ainda, que todas as famílias seriam descendentes, seriam benditas naquele lugar. A promessa que Deus tem para mim, a promessa que Deus tem para você, ela não se resume só a nós, ela se estende sobre aqueles que faz parte da nossa casa. Guarde essa palavra no seu coração. Está passando por um momento muito difícil? Se afaste um pouquinho. Se afaste, durma um pouquinho, descanse um pouquinho, confie um pouquinho, seja orientado por Deus um pouquinho. Mas quando você se despertar, quando você acordar, creia que Deus está do seu lado e a sua vitória já foi alcançada, em nome de Jesus. Amém, querido? Vamos nos colocar de pé nessa noite. Vamos orar?
Eu não sei, como eu já disse, eu não sei como você chegou aqui nessa noite. Não sei que palavra você estava pretendendo ouvir nessa noite. A hora que eu estava meditando nesse texto, eu dizia, Senhor, eu queria trazer algo mais alegre para a igreja. Eu queria trazer algo que realmente, sabe, tocasse no coração do povo. Mas na hora o Espírito Santo me colocou no coração. Não é o que você quer, é o que eu quero. Então aqui eu só falei aquilo que era da vontade de Deus, querido. Não falei nada além do que era da vontade de Deus. Então guarde essa palavra no seu coração e tenha certeza que Deus está do seu lado, te guardando e te livrando. Vamos orar, e nessa oração coloque os seus sonhos. Nessa oração peça orientação para Deus, porque você precisa tomar algumas decisões. Nessa oração, sabe, fala para Deus, me visite, Senhor. E que minha mente seja renovada, que os meus pensamentos sejam voltados para o Senhor, e que eu possa ter a resposta, Senhor, para que a minha vitória seja uma vitória por completo. Vamos orar, Pai? Nessa noite, mais uma vez, nós queremos te agradecer, Senhor. Te agradecer, ó Deus, por essa noite. Te agradecer, ó Deus, pela oportunidade de te louvar, pela oportunidade de poder estarmos aqui em comunhão, Senhor. Mais uma vez nós queremos te agradecer porque a tua palavra, Senhor, veio nos orientar nessa noite. Veio nos trazer ensinamentos. Veio, Deus, nos revestir. Veio, Deus, nos preparar para os dias que estão diante de nós. Nós queremos nessa hora, Senhor, pedir ao Senhor. O Senhor conhece o nosso coração, o Senhor conhece as nossas lutas, os nossos problemas. O Senhor conhece, ó Deus, que muitas das vezes nós, ó Deus, não fugimos, mas para meditar, nós fugimos para realmente ficar longe do problema. Mas nessa hora nós queremos te pedir, Senhor, se for de tua vontade, nos afaste. Se for de tua vontade, Senhor, nos coloque no lugar onde nós possamos olhar para essa luta, para essa dificuldade, e ter uma visão, Senhor, ampla da situação. E nesse momento, ó Deus, a qual nós estivermos afastados, Senhor, dessa situação, que o Senhor possa trazer ao nosso coração palavras, Senhor, que nos ensine, ó Deus, como resolver, Pai, no nome de Jesus. Nesse momento, Senhor, a qual o Senhor tem nos proporcionado, nós queremos descansar na tua presença. Nós queremos confiar que o Senhor está no controle das nossas vidas, que o Senhor não tem deixado nenhum de nós desamparados, Senhor. No nome de Jesus. Nós queremos ver, Senhor, no meio das nossas dificuldades, a oportunidade de podermos glorificar o teu nome e dizer que nós te servimos, porque o Senhor tem cuidado de nós. Nós não queremos olhar para as dificuldades e dizer que não há mais jeito, que não há mais solução. Nós queremos olhar para ela e dizer, bata em retirada agora, porque o nosso Deus é maior. Em nome de Jesus. Ó Espírito Santo, venha, Senhor, nos fortalecer. Venha, Deus, nos fazer, Pai, pessoas realmente avivadas, ó Pai, através da tua palavra. Que nós possamos testemunhar, Senhor, os milagres acontecendo na nossa vida, Pai. Que nós venhamos a testemunhar que um dia nós estávamos passando por dificuldade, por lutas, ó Deus, por grandes provações, mas o Senhor foi com cada um de nós e operou o milagre. Ó Deus, que nós possamos abrir a nossa boca àqueles que necessitam dizer, descansa, porque nós estamos descansados no Senhor. Que nós possamos abrir a nossa boca e dizer, confia, porque nós estamos confiando no Senhor. Deus, que essa palavra possa ficar guardada no nosso coração.
E cada vida que aqui está nessa noite, Senhor, possa sair refletindo, possa sair buscando a Tua face e confiando mais e mais no Senhor. Seja com cada um de nós. Essa é a nossa oração nessa noite, porque nós temos a certeza que ao sair daqui, o Senhor vai estar junto de nós. Aonde nós colocarmos os nossos pés, com certeza o Senhor também vai colocar para nos livrar e nos abençoar em nome de Jesus. Assim nós oramos e assim nós te agradecemos mais uma vez. Que o seu nome seja louvado. Amém e amém. Amém, querido? Graças a Deus. Então aplauda o Senhor nessa noite, em nome de Jesus.